Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam realmente muito bem. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de passar 2 recados para vocês. Ao terminar de assistir essa aula, acesse a atividade obrigatória no Classroom, responda as 2 questões para poder registrar a sua presença nessa aula de hoje. E o outro recado seria para os alunos que pegam as atividades impressas nas escolas para que devolvam, para que o teu professor possa corrigir e atribuir uma nota. Dito isso, então vamos à nossa aula. O objetivo hoje é que nós façamos aqui uma retomada sobre as fontes de energia no Brasil e no mundo. O objetivo é revisar informações sobre as principais fontes de energia utilizadas atualmente e perceber a importância de se desenvolver formas alternativas de energia, que sejam menos agressivas ao meio ambiente. Bom, em primeiro lugar, vale nós aqui pensarmos o que seriam essas fontes de energia. Bom, pensa na expressão fontes de energia. Nós perceberemos que, quando nós tratamos sobre fontes de energia, é aquilo que vai nos dar condição de produzir a energia necessária para a nossa sobrevivência, digamos assim. A energia elétrica, que possibilita você, nesse momento, acessar a essa aula e assistir, ela é produzida a partir de um recurso natural. Esse recurso natural que é utilizado para produzir a energia é o que nós chamamos então fontes de energia. Esse recurso pode ser diverso. Ele pode ser o carvão mineral, queimado numa usina termoelétrica, como ele pode também ser o vento que gira uma hélice de uma torre eólica e produz a energia a partir do gerador. Ou seja, a fonte de energia ela pode ser diferente e utilizar recursos também muito diversificados. E nós vimos que no objetivo da aula é a gente refletir que existem formas alternativas dessa produção. Então, compreender que essas formas alternativas, elas vêm de encontro com essa necessidade de que o impacto ambiental seja menor. Vamos então começar especificamente a nossa aula fazendo uma diferenciação entre o que é uma fonte de energia não renovável e o que é uma fonte de energia renovável. Bom, de novo eu digo para vocês, pensem na expressão não renovável. Quer dizer que aquele recurso natural, ele não pode em pouco tempo ser reconstituído. E aqui tem alguns exemplos: carvão mineral, o petróleo, o gás natural, as fontes que são utilizadas nas usinas nucleares, ou seja, a energia nuclear, porque vai utilizar recurso natural que não em pouco tempo conseguirá se renovar. Por isso ele é dito não renovável. Para se ter o petróleo, por exemplo, quando nós analisamos o processo de desenvolvimento desse recurso, a gente vai notar que é necessário milhões de anos para que ele seja constituído. Então, por isso ele é dito não renovável. A partir do momento que a gente explora o petróleo e utiliza em diferentes atividades humanas, temos que ter a consciência que é um recurso finito. Portanto, é um recurso que acaba. Os recursos ditos renováveis são aqueles que eles estão presentes e se renovando a cada momento. Isso significa que também podem ser ditos infinitos, como, por exemplo, a energia eólica, onde a partir do vento vai acontecer a produção de energia elétrica. E a energia solar? Afinal, esse calor provocado pelo Sol também possibilita uma fonte de energia, também é uma fonte de energia e que inclusive pode gerar energia elétrica e também ser colocada no sistema para que nós possamos utilizar. E além da energia eólica e solar, também tem a energia da biomassa, que é uma fonte vegetal, ou seja, nós podemos utilizar recursos como sementes
ou até mesmo bagaço de alguns tipos de plantas que podem ser consumidas em usinas termoelétricas também. Esses recursos podem ser queimados para gerar o calor e produzir energia elétrica. Um outro exemplo bem importante da energia da biomassa é o etanol, utilizado como combustível para carros, diferentes automóveis. Por quê? Utiliza da cana-de-açúcar, que também é um recurso vegetal, para a produção desse combustível. Então, é um exemplo de fontes de energia da biomassa. E por último, a hidroeletricidade, ou seja, a energia elétrica, ou a energia hidrelétrica. Nós vamos utilizar qual fonte? Hidroelétrica. Vamos utilizar a água, ou melhor, a força das águas para produzir energia. Temos aqui no estado do Paraná um grande exemplo dessa energia, que é a usina de Itaipu, que até pouco tempo atrás era a maior usina hidrelétrica do mundo, mas que continua sendo a usina que mais produz energia elétrica no mundo como um todo. Então temos aí um exemplo bem importante no estado do Paraná. Em relação a essas fontes, nós precisamos entender, temos a necessidade da energia e sabemos disso. Agora, essa energia consumida no Brasil, em sua maioria, vem de onde? Ela é produzida com o quê? Qual é a principal fonte de energia utilizada no Brasil? Quando nós utilizamos, então, essa observação, nós vamos perceber que, assim como acontece a nível mundial, como está representado no gráfico, nós também teremos uma predominância na matriz energética brasileira de fontes que venham, então, ser fósseis, ou seja, são aquelas fontes não renováveis. No caso mundial, cerca de 65%. Nós temos ainda 10,6% que seria outras fontes, E que nós temos na sequência ali 23,7% as fontes ditas renováveis. 23,7% frente ao 65% significa que ainda nós utilizamos em maior quantidade os combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural, para produzir energia elétrica. E dentre as fontes ditas renováveis, são os exemplos que eu expliquei para vocês ainda há pouco. A hidráulica, a eólica, a biomassa e a energia solar. Só que tem uma coisa bem importante, por mais que os combustíveis fósseis continuam predominando nessas matrizes energéticas, nós vamos perceber uma evolução, observe o gráfico ao lado, uma evolução da potência instalada no que se refere a essas fontes renováveis. Observe que de 2010 até 2016, também a nível mundial, nós tivemos uma evolução, um aumento da utilização do vento e do sol como fonte de energia. Então, por isso, nós percebemos essa evolução das fontes alternativas. Até mesmo para os carros, Percebemos na atualidade um incentivo aos carros elétricos, O que acaba também sendo uma alternativa bem importante para reduzir poluição, reduzir também o consumo desses combustíveis fósseis. A nível mundial, nós vamos perceber que os países que são mais ricos, mais desenvolvidos, são justamente os que mais consomem energia. Ah, sim, até porque por conta das necessidades que nós muitas vezes achamos que temos, De ter determinados aparelhos em casa, por exemplo, que utilizam de energia elétrica. Então, isso faz com que o consumo de energia seja maior em lugares mais desenvolvidos do que em lugares mais pobres. Então, há um grande destaque nesse mapa para os Estados Unidos, para o Canadá, para os países europeus, porque eles apresentam um nível de desenvolvimento econômico grande, o que demanda que a população utilize mais recursos naturais e venha a consumir mais energia também. Quando a gente faz a comparação da matriz energética na década de 70 e a matriz energética mundial
no ano de 2017, a gente vai perceber uma redução, uma diminuição no uso de petróleo como fonte de energia. Saímos de 46% para 32%. Isso porque na década de 70 aconteceu o que nós chamamos de uma crise do petróleo, porque muitos países acabaram diminuindo as suas reservas e naquele momento não existia outras reservas naquela quantidade sendo descobertas. Então, por isso a crise do petróleo. Depois, mais tarde, foi possível até desenvolver tecnologia, e o Brasil fez parte disso, para extrair petróleo de camadas ainda mais profundas, como é o caso do petróleo na camada do pré-sal brasileiro. Mas houve uma redução, houve um aumento não muito significativo, mas houve um aumento no uso de carvão como fonte de energia. Gás natural também aumentou, mais do que o carvão, inclusive, e nós percebemos, olha, um aumento das energias renováveis e também um aumento da fonte de energia nuclear, que é aquela que vai usar, então, de elementos químicos, né, que tem todo um processo químico que é realizado para gerar o calor e produzir energia. A fonte de energia nuclear, ela é dita limpa. Por quê? Porque não há queima de combustível. Esse calor gerado é por um processo químico e não necessariamente por queima de combustível. Então, por isso que a fonte da usina, a fonte nuclear, ela acaba sendo também uma importante forma de produzir energia elétrica na atualidade. Bom, pensando então o que nós falamos até agora, selecione a alternativa que corresponde apenas àquelas fontes ditas sujas. Eu dei exemplo agora da fonte nuclear, dizendo que ela é dita limpa porque não há queima de combustível. Agora você precisa pensar, o que seria uma fonte suja? Assinale a alternativa que corresponde a essa fonte. Letra A, maré motriz. Letra B, termoelétrica. Letra C, usina solar. Ou letra D, hidrelétrica. Pense um pouquinho e anote a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Ela é muito simples. Você só precisa anotar a alternativa que corresponde a uma fonte de energia dita suja, ou seja, poluente. Se ela é poluente, suja, é porque vai haver então emissão desses gases. E a emissão acontece por conta da queima desse combustível. E a queima do combustível vai acontecer em qual dessas fontes? Na maré motriz? Maré motriz é a fonte que vai utilizar da força das ondas do mar para produzir energia. Não há queima. Letra B, termoelétrica? Opa, aqui nós teremos então queima de algum combustível. E por conta dessa queima, as termoelétricas são ditas então fontes sujas. A usina solar também não há produção de nenhum recurso que seja poluente, porque não vai haver nenhum tipo de queimadas. E a letra D, que seria as hidrelétricas, ou seja, a produção de energia a partir da força da água. A água passa pela turbina e o gerador faz então a energia elétrica acontecer. Então, por isso, a alternativa correta é a letra B. Desenvolvimento então das fontes de energia e as indústrias. A gente percebe que a indústria se desenvolveu juntamente com as fontes. A primeira revolução industrial ficou marcada justamente pelo carvão mineral, ou seja, os motores a vapor. Depois, a segunda revolução industrial, ela acaba sendo marcada também pelo desenvolvimento do petróleo como fonte de energia, que apresenta muitas vantagens em relação ao carvão, porque ele é líquido, melhor transportar o petróleo do que o carvão e, além disso, outras vantagens. Ainda temos a terceira revolução industrial, que fica marcada pela eletricidade, que é gerada a partir dessas fontes. O carvão mineral, o petróleo e os seus derivados é que vão dar condição para a produção dessa energia elétrica que marcou a terceira revolução industrial. Percebe-se então que há uma grande relação entre o desenvolvimento econômico e o uso das fontes de energia. Isso porque quanto mais as pessoas se desenvolvem, maior é a demanda dessas fontes para suprir as suas necessidades, que era o que nós já falávamos no começo da aula. Quanto mais o desenvolvimento econômico acontece, maior vai ser então a necessidade dessas fontes. Se a gente observa, por exemplo, os países que mais produzem e os países que mais consomem o petróleo, isso fica bastante evidente. Por quê? Os que mais consomem são os países que estão em pleno desenvolvimento econômico ou que já são países desenvolvidos. Observe lá a tabela da direita. Nós temos Estados Unidos em primeiro lugar, seguido da China, da Índia, do Japão, Arábia Saudita, Rússia, Brasil e outros. Ou seja, os países que estão aqueles que mais consomem, são países que estão em desenvolvimento ou, no caso dos Estados Unidos, do Japão, são países que já são ricos, E aqui à esquerda nós temos os que mais produzem petróleo. E a gente vai perceber que não necessariamente coincidem. Alguns sim, mas não a maioria, Então é necessário pensar que a necessidade do consumo está relacionado ao desenvolvimento do país também. Em relação às principais fontes de energia, nós vamos perceber que no caso do Brasil, a principal fonte de energia utilizada no país é a hidrelétrica. E isso é uma vantagem, não é? Afinal, utilizamos como principal fonte um recurso que é renovável. Agora, se nós percebemos outros países, como por exemplo os Estados Unidos, que a principal fonte de energia continua sendo o carvão mineral, isso é algo prejudicial. Significa que haverá uma grande contribuição do país no que se refere à poluição ambiental. Então, é importante analisar esse mapa e perceber essas condições para os diferentes países e os diferentes níveis de desenvolvimento que os países vão apresentar também. Em relação à nossa segunda questão, para a gente pensar um pouquinho, quais seriam as vantagens da utilização das fontes renováveis? Letra A. Embora finitas, as fontes são menos poluentes. Letra B. Não há emissão de gases e são infinitas.
Letra C, emitem gases, mas geram menos impactos do que as hidroelétricas. E letra D, são finitas e os impactos ambientais são muito intensos. Então pense um pouquinho, reflita sobre essas alternativas e anote a sua resposta. E aí, pessoal, conseguiram observar aqui as alternativas? Bom, o comando do exercício diz para você anotar vantagens. Então, é só analisar e perceber que nem todas elas são vantagens, não é? Agora, se você olhar para a letra B, você vai perceber a resposta do exercício, dizendo que não vai haver emissão de gases poluentes, no caso das fontes renováveis, e elas são infinitas. Por isso, essa alternativa é a resposta do exercício. Finalizando então a nossa aula de hoje, foi possível perceber que conhecer as fontes de energia é importante para que a gente saiba não apenas poupar, mas usar de maneira consciente. Há a necessidade do consumo, e isso nós não negamos, mas precisa ser de uma forma consciente. Além de notar a importância do desenvolvimento de técnicas alternativas para a produção dessa energia, que são as fontes alternativas apresentadas. Eu agradeço a participação de vocês e até a nossa próxima aula.